Shalom, shalom, bem-vindos de volta a mais uma leitura. O Pequeno Midrash diz. Eu sou Esther e hoje você vai acompanhar a leitura do terceiro livro da Torá, o livro de Vaikra, na porção 24, Vaikra. Vamos iniciar a leitura? Por que as crianças judias começam a estudar Torá com a Parashá Vaikra? Quando uma criança judia começa a estudar Torá, seus pais ficam muito orgulhosos dela. Com a ajuda de Deus, ela estudará mais e mais Torá e cumprirá mais e mais mitzvot. Na Europa, em muitas cidades e vilarejos, o pai costumava carregar o seu pequeno filho envolvido no talite do pai para a sala de aula no primeiro dia em que ele aprenderia o Aleph Beit. No caminho, o pai puxava o seu talite sobre o rosto do menino, de modo que ele não visse coisas feias ou impróprias. Antes do menino começar a ler o Aleph Beit, o Rebbe da classe colocava um pouco de mel sobre as letras. Então, quando o pequeno menino lia o Aleph corretamente, o seu Rebbe deixava que ele lambesse o mel sobre o Aleph. E quando o menino lia a letra Beit certinho, o Rebbe de novo deixava que ele lambesse o mel sobre esta letra. E era assim que o menino descobria o quão doce é estudar Torá. Quando a classe estivesse pronta para aprender o Humash, o Rebbe começaria primeiro a estudar com as crianças os primeiros versículos da Parashá Vaikra, antes mesmo de começar Bereshit. Por que esta Parashá? Vaikra fala dos korbanot, dos sacrifícios. Nossos sábios explicam que, por esta razão, ela é apropriada para as crianças pequenas estudarem. Quando um judeu estuda as leis de korbanot, Hashem considera como se ele tivesse de fato oferecido um korban. Crianças pequenas ainda são puras, sem pecados. Quando elas estudam sobre os korbanot, Hashem considera como se elas tivessem trazido korbanot para ele em um misbeach, altar. Como o melhor tipo de korban é aquele trazido por um tzadik, Hashem gosta mais dos korbanot das crianças, pois elas são tzadikim, livres de pecado. Hashem chama Moshe para dentro do Mishkan. Parashá Vaikra começa exatamente onde o livro de Shemot terminou. Talvez você se lembre que depois que Moshe montou o Mishkan, as nuvens de Hashem rodearam o Mishkan por todos os lados e também acima dele. A Shekhinah de Hashem repousou, então, em uma nuvem dentro do Mishkan. Moshe ficou do lado de fora do Mishkan. Eu não posso entrar sem a permissão de Hashem, ele pensou. O Mishkan ainda mais sagrado que o Har Sinai quando Hashem apareceu sobre ele para falar ao povo judeu. Eu então não tive permissão de subir no monte até Hashem me chamar. Portanto, eu com certeza não tenho permissão de entrar no Mishkan. De repente, Moshe ouviu uma voz poderosa chamando. Moshe, Moshe. Era a voz de Hashem. Qualquer outra pessoa teria morrido do choque de ouvir, de repente, a poderosa voz de Hashem. Somente Moshe conseguiria suportar, porque ele era muito sagrado. Estou pronto, respondeu Moshe. Entre no Mishkan, ordenou Hashem. Eu quero falar com você. Moshe entrou. Quando ele estava ainda na soleira, ele ouviu a voz de Hashem falando com ele de sobre o Aron, onde a Shekhinah repousava. Moshe, ordenou Hashem, eu quero que você fale aos judeus palavras que farão com que eles melhorem o seu comportamento. Diga a eles também quão grande é o meu amor pelo povo judeu, porque eu os amo e a minha Shekhinah repousa no Mishkan, e por causa deles eu ensino a você meus mandamentos. Ensine a Bnei Israel as leis dos Korbanot. Eles construíram Mishkan,
mas não sabem como servir a mim dentro dele. Somente se eles oferecerem korbanot, minha Shekhinah continuará a repousar no Mishkan. Por que Hashem honrou tanto Moshe? Hashem honrou Moshe mais do que qualquer outro judeu. Somente Moshe foi convidado por Hashem para entrar no Mishkan e ouvir suas palavras. Ninguém mais. O motivo para isso é que Moshe sempre se sentiu humilde e insignificante. Ele não buscava honra, pelo contrário, ele fugia de honrarias e elogios. Nossos sábios ensinaram esta regra. Se alguém foge da honra, a honra irá atrás dele. Mas se alguém corre atrás da honra, a honra fugirá dele. Em outras palavras, a pessoa que é modesta e se sente insignificante acabará recebendo de Hashem a honra que ela merece, enquanto a pessoa que é orgulhosa e se acha importante não será honrada no final. Moshe foi muito honrado por Hashem, já que ele nunca se achou grande ou importante. Você pode perguntar: Moshe não sabia realmente que ele era a pessoa mais importante do povo judeu? Afinal, ele tirou Bnei Israel do Egito, abriu o Yam Suf para eles e lhes deu a Torá de Hashem. Ele não sabia que era uma pessoa especial? Para responder essa pergunta, eis aqui uma história, uma parábola. O Rav, que se orgulhava de seu conhecimento. Em uma pequena cidade viviam pouquíssimos judeus. Eles guardavam o Shabat, comiam kasher e rezavam juntos com uma minyan. Mas como a cidade não tinha uma yeshiva, eles mal sabiam ler hebraico. Somente um homem entre eles havia aprendido o Torá com seu pai. Ele sabia como ler e traduzir o Humash e Mishnayot, e ele podia ler Halachot em um Kitzur Shulchan Aruch, um resumo das leis judaicas. Como ele sabia muito mais que os outros, ele agia como o Rav da comunidade. Ele era muito honrado e respeitado por todos, que achavam que ele era um grande Talmid Raham. Com o tempo, ele começou a considerar a si próprio um estudioso da Torá muito especial e importante. Certa vez, um judeu de uma comunidade grande e muito afastada veio visitar a cidade. Ele sofria de uma doença que lhe causava dificuldades respiratórias e seu médico lhe disse que o ar puro daquela cidadezinha o ajudaria. O homem que atuava como Rav o convidou para ficar em sua casa. O Rav observou como este judeu cuidadosamente fazia o Netilat Yadayim antes das refeições, como ele pronunciava a brachá devagar e em voz alta, pensando sobre cada palavra antes de pronunciá-la, e como depois da refeição ele recitava o Birkat Hamazon, palavra por palavra. Ele observou como o hóspede rezava e como ele se concentrava no significado das palavras que estava dizendo. De repente, o Rav se sentiu envergonhado. Ele compreendeu o quão pobre era sua própria oração e quão inadequada era a maneira como cumpria as mitzvot. Quanto mais ele observava e analisava o visitante, mais humilde o Rav se sentia. O visitante cumpria halachot que os judeus da cidadezinha não cumpriam corretamente. Ele sabia o suficiente para mostrar a eles que as suas mezuzot e tefilim não estavam perfeitamente kasher. E ele encorajava aqueles judeus a estudarem Torá todos os dias. Quando o Rav tomou consciência de quanto conhecimento de Torá lhe faltava, ele não mais sentiu o orgulho de si mesmo. A explicação da parábola. Moshe nunca sentia orgulho de si, porque quando ele subiu no Har Sinai, ele viu anjos sagrados e perfeitos servindo a Hashem, dia e noite. E ele teve um vislumbre da grandeza de Hashem. Depois de ter visto os anjos, Moshe se sentiu muito envergonhado. Ele pensou:
Eu não sirvo a Hashem tão bem quanto os anjos, nem mesmo 1/1000 disso. Eu devo me esforçar mais para melhorar. E quando Moshe viu outros judeus que pecavam e não se esforçavam para servir Hashem, ele pensou: eles não têm culpa, pois eles não viram a imensa glória de Hashem nos céus. Eu vi a grandeza de Hashem. Por isso Hashem pede de mim mais do que qualquer outra pessoa. E assim Moshe sempre se sentia humilde. O Midrash explica o pequeno Aleph no final da palavra Vaikra. Se você olhar no Humash, na primeira palavra da Parashá, Vaikra, Hashem chamou Moshe. Você verá que a letra Aleph é pequena. Qual a razão disso? Moshe era muito humilde. Quando Hashem falou a Moshe para escrever a palavra Vaikra, Moshe disse: devo escrever que o Senhor chamou apenas a mim para dentro do Mishkan? Isso soa muito soberbo. Deixe que eu tire a letra Aleph do final da palavra Vaikra. Então a palavra ficará Vaiker. Isso significará que o Senhor somente chamou o meu nome por acaso. Hashem ordenou a Moshe: não, você deve adicionar a letra Aleph à palavra. No entanto, eu deixarei você escrevê-la menor do que as outras letras. Assim, o pequeno Aleph nos lembra de quão humilde era Moshe. Quem ofereceu o Korbanot antes mesmo de o Mishkan ser construído? Você acha que ninguém ofereceu o Korbanot de animais antes do Mishkan ter sido construído? Isso não é verdade. Você consegue pensar em algumas pessoas que ofereceram animais como Korbanot mesmo antes do Mishkan existir? De fato, houve 7. O primeiro, Adão. O segundo, Evel. O terceiro, Noah. O quarto, Abraham. O quinto, Isaac. O sexto, Yaakov. E o sétimo, Moshe. Quando estes tzadikim ofereceram sacrifícios? Adão, o primeiro. Hashem criou Adão no 6º dia da criação. Naquele dia, Adão comeu o fruto proibido da árvore do conhecimento. Ainda assim, Hashem permitiu que ele continuasse no Gan Eden até o final do Shabat. Naquele Shabat, Hashem fez com que uma luz brilhasse no Gan Eden até mesmo à noite. Somente depois do Shabat, quando Adão foi expulso, ele conheceu pela primeira vez a escuridão profunda da noite. Adão não sabia o que era a noite. Talvez Hashem trouxe a escuridão por causa do meu pecado, ele pensou, aterrorizado. A noite se foi, e na manhã seguinte o sol nasceu e encheu o mundo com uma luz brilhante. Quão feliz ficou Adão! Depois da noite, Hashem faz com que o sol nasça para trazer luz, ele exclamou. Adão ficou aliviado e quis mostrar que estava arrependido de ter comido do fruto proibido. Assim ele construiu um misbeach e ofereceu um boi sobre ele. Ele escolheu um boi com apenas um chifre em sua testa. Este foi o primeiro corban a ser oferecido. Observação: por que Adão ofereceu um boi com apenas um chifre? Uma explicação é que Adão quis mostrar que ele havia feito teshuvá pelo pecado de ter comido do fruto proibido. Quando uma pessoa é atraída pelo pecado, seu Yetzer Hará e seu Yetzer Hatov travam uma batalha. Ela ouvirá Hashem ou não? Se ela pecar e fizer teshuvá, então seu Yetzer Hatov volta a guiar sua mente. Adão não pegou um boi com 2 chifres, um sinal do Yetzer Hará e também do Yetzer Hatov. Ele escolheu um boi com apenas um chifre para mostrar como somente o Yetzer Hatov lhe governava. 2. Evel, o filho de Adão. Evel sentiu vontade de dar um presente a Hashem. Ele, portanto, ofereceu o melhor de seus carneiros no Mishbeach, construído por seu pai.
3. Noar. Depois que Noar saiu da Tevá, arca, ele ofereceu Corbanot para agradecer a Hashem por ter permitido que ele e sua família sobrevivessem ao Mabul, dilúvio, e reconstruísse um novo mundo. Hashem ficou satisfeito com os Corbanot de Noar e prometeu: nunca mais eu trarei outro Mabul sobre a terra. 4. Avraham. A Torá nos conta que Avraham construiu 4 altares e ofereceu Corbanot sobre eles. 5. Isaac construiu um altar. 6. Yaakov construiu 2 altares. 7. Sobre a liderança de Moshe, Corbanot eram oferecidos antes mesmo de o Mishkan ter sido construído. Moshe construiu o Mishbear depois da batalha contra Amaleque. Hashem também lhe disse para instruir os primogênitos de Bnei Israel a oferecer Corbanot ao pé do Har Sinai antes de Matan Torá. Todos esses tzadikim sabiam as leis da Torá antes mesmo de ela ter sido dada. Portanto, eles ofereceram em seus altares somente as espécies de animais que eram kasher para Corbanot. Como um corban ajuda o pecador a ser perdoado por Hashem? Um judeu que faz uma haverá, um pecado, contra Hashem, o Rei dos Reis, merece morrer. O anjo acusador no céu reclama com Hashem: tire sua Neshama, alma. Mas Hashem, em sua misericórdia, responde ao anjo acusador: eu aceitarei a morte de um animal no lugar da morte do pecador. Quando a pessoa que pecou coloca ambas as mãos sobre a cabeça do animal e recita o viduí, a confissão: eu fiz este e este pecado e eu sinto muito por isso, ele pensa: eu realmente merecia morrer por ter ido contra Hashem. Mas Hashem misericordiosamente aceita a morte deste animal no lugar da minha. Enquanto o animal é abatido, ele pensa: eu merecia ser abatido. Enquanto o animal é queimado, ele pensa: eu merecia ser queimado. Quando Hashem vê como o pecador está realmente arrependido de sua haverá, Hashem o perdoa e aceita a morte do animal no lugar dele. Quais animais são kasher para Corbanot? Nenhum animal selvagem, mesmo que kasher para o consumo, pode ser sacrificado no Mishbeach. De todos os animais, Hashem determinou somente 3 tipos: boi e vaca, carneiro e ovelha, bode e cabra. Somente 2 tipos de pássaros são permitidos: pombas e rolas. Uma das razões por que Hashem escolheu somente estes animais domésticos e pássaros é que eles são pacíficos. Você sabe quão serena é uma ovelha e quão dócil é uma pomba? Embora elas sejam atacadas pelos outros, eles nunca atacam ninguém. Nossos sábios ensinam: é melhor ser insultado do que insultar os outros. É melhor ser atacado do que atacar os outros. Não é a maneira judaica atacar os outros. Para mostrar que Hashem gosta daqueles que são pacíficos, ele escolheu animais e pássaros pacatos para o Mishbeach. Outra razão por que as pombas foram escolhidas entre os pássaros é que a pomba e o pombo sempre estão juntos, eles nunca se abandonam. Mesmo se o pombo morre, a pomba jamais se junta a outro pombo. Nós aprendemos lealdade com as pombas. Da mesma forma, nós judeus somos leais a Hashem. Fim da leitura da Parashá Vaikra para o ciclo de 5.786. Nós nos vemos na próxima leitura. Shalom, shalom.